Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de estudos sobre a Bíblia. Se você não está acompanhando a série, eu já te convido a acompanhá-la. Estamos utilizando o livro 40 Questões para se Interpretar a Bíblia como base para os nossos estudos. Esse livro é dividido em 4 partes e na semana passada nós terminamos a primeira parte, que falou sobre texto, cânon e tradução. Hoje iniciaremos a segunda parte do livro, que trata do assunto abordando a Bíblia de maneira geral. Essa parte é dividida em 2 sessões. Na sessão A, nós falaremos de questões relacionadas à interpretação e na sessão B, nós falaremos de questões relacionadas ao significado. Se Deus nos permitir, posteriormente, nós entraremos na parte 3 e na parte 4 deste livro. O tema do vídeo de hoje é: por que a interpretação bíblica é importante? Antes de falarmos a respeito da interpretação bíblica propriamente dita, nós podemos dizer que a interpretação, de uma forma geral, ela é importante para tudo que você possa imaginar. Se você entender qualquer coisa errado, ou seja, se você interpretar qualquer coisa errada, você tem grandes chances de se dar mal. Isso no serviço, isso na família, isso num livro que você lê. Em qualquer lugar, se você interpretar equivocadamente, você pode se dar mal. E nós temos um exemplo muito prático que nós falaremos lá no finalzinho desse vídeo. Então, eu já te aconselho, fique aqui até o final para você ver como isso pode ser exemplificado na prática. Mas vamos lá, vamos falar um pouco a respeito da interpretação. O que é interpretação? Interpretação nada mais é do que expressar o significado de algo. Você interpreta até símbolos. Se você estiver com seu carro passando na frente de um McDonald's, se você vê aquele Mzinho, aquelas cores características, você vai interpretar aquilo como sendo um McDonald's. Assim como se você vê um símbolo de um banheiro, por exemplo, um banheiro público, só de você ver o símbolo, você interpretará aquilo como sendo um local onde você pode utilizar para fazer as suas necessidades. Então nós interpretamos tudo que você possa imaginar. Até uma feição você interpreta. Se a pessoa está com uma cara triste, você interpreta aquilo ali. Se a pessoa está com uma feição feliz e alegre, você interpreta aquilo ali só de olhar para a cara e para as atitudes da pessoa. Com as coisas escritas não é diferente. As palavras, elas também trazem significados. E esses significados você deve extraí-los corretamente e aí sim você vai fazer uma interpretação correta do que aqueles símbolos que estão ali ordenados, formando palavras, vão significar. Como eu falei a palavra correto, presume-se que na interpretação haja um significado correto. Se há um significado correto, é óbvio que existe um significado incorreto, existe um significado errado, e é desse que nós devemos fugir. Quando lidamos com as escrituras sagradas, interpretar apropriadamente um texto significa comunicar de modo fiel o significado do texto do autor humano inspirado, embora não negligenciando a intenção divina. Em vídeos anteriores nós falamos a respeito dessa inspiração divina. Se você não assistiu esse vídeo, eu te aconselho a assisti-lo para entender um pouco melhor do que nós falamos aqui. Mas o que isso quer dizer? Que nós devemos lidar com o texto bíblico buscando interpretar apropriadamente o que o autor quis que significasse aquele texto. Nós não podemos dar significado diverso do que o próprio autor quis dizer. É inadmissível o autor escrever A e você querer interpretar B. E isso hoje em dia é mais comum do que você possa imaginar. As pessoas pegam um texto bíblico, dão a interpretação mais absurda que você possa imaginar e o pior, muita gente cai nessa aí. Então vejam a importância de se interpretar corretamente a Bíblia. Da mesma Bíblia você tem cristãos, você tem mormons, você tem testemunhas de Jeová, etc. Todos falam que seguem a Bíblia. Daí você se pergunta, ué, mas por que há então tantas diferenças assim? E é simples, é questão de interpretação. Então você percebe que para os cristãos só há um Deus, que é o Deus triuno, é o Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, para os mormons, o Deus da Bíblia é apenas um entre inúmeras deidades.
entre inúmeras divindades. Para as testemunhas de Jeová, é blasfêmia dizer que Jesus ou o Espírito Santo é uma pessoa divina. E dentro da própria categoria de cristãos, nós temos os cristãos pentecostais, nós temos católicos romanos, nós temos católicos ortodoxos, nós temos evangélicos e assim por diante. Todas essas divisões são resultado da interpretação que é feita das Sagradas Escrituras. Com isso, nós chegamos à conclusão que não basta dizer eu creio na Bíblia. O que temos que dizer é que a correta interpretação da Bíblia, ela é essencial. Como nós estamos falando em interpretação, eu quis pegar um exemplo atual para que você veja a importância e a utilidade da interpretação. Na última semana, nós tivemos uma votação no nosso Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade ou não do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, de participarem novamente da eleição para direção ou para a presidência da Câmara e do Senado. E o que diz a Constituição Federal? Lá no seu artigo 102, vai dizer que compete ao Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do judiciário do nosso país, a guarda da Constituição. Ou seja, eles são os defensores da interpretação correta da nossa Constituição. Lá no artigo 57, parágrafo 4º, vai dizer que para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado, eles serão eleitos para mandato de 2 anos, vedada, perceba a palavra, vedada, proibido, a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então eles foram eleitos, ficaram 2 anos, haverá uma nova eleição, essa nova eleição é a eleição imediatamente subsequente e nesse caso eles não podem participar do pleito. Eles ficam os 2 anos e saem. Isso é o que diz claramente o texto da Constituição. Só para você ter um exemplo do contrário, no artigo 103b da Constituição vai dizer o seguinte, que o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida, ou seja, pode uma recondução, ou seja, eles vão ficar 2 anos, depois eles podem participar ali de mais uma votação, mais uma eleição, podem ser eleitos, podem ser reconduzidos ao cargo, mas depois dessa segunda, aí não pode mais. Então só para você ver a diferença das palavrinhas, uma é vedada e a outra é admitida. Porém, nós tivemos a votação, e na votação que nós tivemos, o nosso Supremo Tribunal Federal ele é composto por 11 ministros, olha como que ficou apertada a votação. Ficou 6-5. 6 ganhou pela impossibilidade dos 2 participarem de nova eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Então você percebe que de um mesmo texto e um texto claríssimo, que diz que não pode, mesmo assim, 5 ministros do Supremo votaram que pode. Isso acontece também nas Sagradas Escrituras, como nós veremos mais para frente. Então, as Escrituras, elas nos mostram a necessidade de interpretação bíblica. A interpretação correta da Bíblia é dita diversas vezes no decorrer das Sagradas Escrituras. Eu separei aqui apenas alguns versículos para que você tenha como exemplo. Então, você percebe lá em 2 Timóteo 2,15 o seguinte: Paulo falando para o seu pupilo Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segundo a tradução NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, falamos sobre isso no vídeo anterior, lá traduz da seguinte maneira, no finalzinho: ensina corretamente a verdade do Evangelho. Então, ali onde diz que maneja bem a palavra da verdade, nada mais é do que ensinar corretamente a verdade do Evangelho. E o que isso significa? Que se é para ensinar corretamente, pessoas podem ensinar erradamente. Por isso o alerta. Já no Salmo 119:18, só uma observação. Como eu copiei esse texto de uma Bíblia online, saiu escrito ali Salmos. Mas o correto é Salmo, porque eu estou falando apenas de um salmo, que é o Salmo 119. Então perdoem-me aí, porque na revisão eu deveria ter apagado esse S, mas não percebi. Então vamos lá. Salmo 119:18 diz o seguinte:
Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui o salmista diz para Deus: desvenda os meus olhos. Ou seja, se é para Deus desvendar, é porque tem pessoas que estão com os olhos vendados. E se há pessoas com os olhos vendados, é porque há a necessidade da intervenção do Espírito Santo para que você tenha uma iluminação para conseguir entender e interpretar corretamente o texto bíblico. Então, não é universal o entendimento das Sagradas Escrituras. Por isso que há diversas divergências interpretativas de textos, muitas vezes claros. Outro exemplo nós podemos encontrar em 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: Pedro falando, aqui eu não vou ler inteiro, mas você pode ler depois, mas ele está falando lá que Paulo vos escreveu as suas epístolas e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, é possível distorcer o significado das escrituras, infelizmente, e temos que ficar alerta quanto a isso. Lá em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13, vai dizer que Deus concedeu algumas pessoas para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ora, se Deus instituiu dentro da igreja mestres, é porque há a necessidade de alguém para ensinar as Sagradas Escrituras. Ou seja, há a necessidade de pessoas que ensinem, interpretem corretamente e ensinem a interpretação correta para as pessoas. Nem sempre as pessoas entenderão automaticamente um texto sem o auxílio de alguém para auxiliar nesse sentido. Por isso que Deus levantou mestres na igreja. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3, Paulo vai alertar Timóteo para que ele proteja, para que ele defenda, para que ele fique firme na sã doutrina. Ele vai dizer que no fim dos tempos as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Ora, se a pessoa não suportará mais a sã doutrina, é porque há uma falsa doutrina. E a falsa doutrina nada mais é do que uma interpretação errada das Escrituras. Com isso, nós concluímos que há uma maneira correta de pregar a revelação da Escritura e há também corruptores dessa revelação. Mas além disso, além da Bíblia dizer sobre a importância da interpretação correta das Sagradas Escrituras, a linguagem e cultura mostram a necessidade de interpretação bíblica também. Por exemplo, como eu já falei aqui diversas vezes, o Antigo Testamento, na nossa Bíblia, foi escrito originalmente em hebraico, em algumas porções em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Imagina que você está aí na sua casa e você recebe esse versículo aqui, Gênesis 1:1. Esse versículo está escrito em hebraico. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Não é igual o português da esquerda para a direita. Então você percebe lá da direita para a esquerda, ali está escrito Gênesis 1:1. Você entenderia o que isso significa? Se você nunca estudou hebraico, provavelmente não. Agora, se você recebesse o primeiro versículo do primeiro capítulo de Mateus, que está ali embaixo, escrito em grego, aí já se lê da esquerda para a direita. Mas será que você entenderia o que está escrito ali? Se você nunca estudou grego, provavelmente também não entenderia. O que isso significa? Que, de certo modo, a tradução ela é a forma mais fundamental de interpretação. Porque estudiosos tiveram que entender o que estava escrito ali na língua original e traduzi-las para a nossa língua, para que nós pudéssemos entender as Sagradas Escrituras. Então, quando essa tradução ela é feita, ali já há uma interpretação. Porque se você se lembrar, uma vírgula colocada no lugar errado vai significar coisas diferentes. Uma palavra invertida significará coisas diferentes. Então, todas as línguas têm elementos culturais e panos de fundo históricos admitidos. Por isso, é necessário estudo, explicação e interpretação adicional de um texto. Por exemplo, quando nós estamos lendo a Bíblia e lá fala a respeito de noivado, a gente tem que entender que o noivado que ocorria na Bíblia era muito diferente dos noivados que nós temos hoje em dia. E se nós não entendermos esse pano de fundo, não entendermos como era o contexto daquela região,
da Palestina na época de Cristo, ali na época que foi escrita a Bíblia, a gente vai deixar de aproveitar e de entender melhor diversas passagens que tratam desse assunto, diversas parábolas que usam o noivado para dar exemplos. Então nós temos que fazer essa interpretação. Então esses elementos culturais, esses panos de fundo histórico, eles devem estar envolvidos na parte da interpretação correta das Sagradas Escrituras. No Evangelho de Lucas 9:23 vai ter uma questão bem interessante. Lá diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, Jesus falando, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aqui essa questão do tomar a cruz é uma figura de linguagem, significando negar suas próprias ambições e desejos em submissão ao senhorio de Cristo. Recentemente foi divulgado que alguns jovens na China estavam andando com cruzes pequenas nos bolsos, interpretando incorretamente esse versículo. Eles liam dia a dia tome a sua cruz e pensavam que você deveria andar com uma cruz em miniatura nos bolsos. Só para você ver esse problema que é interpretar um texto incorretamente, sem levar em conta essa questão das figuras de linguagem, que são questões muito importantes para que nós também interpretemos corretamente as Sagradas Escrituras. Veja que também é importante que nós conheçamos o contexto inteiro para que nós consigamos interpretar as minúcias mais facilmente. Por exemplo, ter um entendimento definido dos propósitos universais de Deus prepara-nos para entender as partes individuais da história. Para isso, exige-se tempo e estudo para se obter maior familiaridade com o texto. Isso vai incidir naquilo que vocês já devem ter ouvido falar bastante, que o melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. Mas para isso você tem que saber o contexto inteiro, para que você consiga interpretar melhor as partes individuais. Por exemplo, você conhecer todo o livro de 1 João facilita o entendimento de 1 João 5,16, que é um versículo que, se você interpretar ele isoladamente sem entender o contexto, fica muito difícil. O versículo diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Perceba que esse versículo individual ele é difícil. Agora, você conhecendo o contexto inteiro já fica mais fácil. Por exemplo, você conhecendo o contexto mais amplo da carta de 1 João, você conhecendo a mensagem unificada no Novo Testamento, que ali tem uma mensagem unificada, e mais o pano de fundo cultural do gnosticismo que estava começando ali naquela época, logo você já vai chegar à seguinte conclusão, que o versículo ele afirma a natureza divina e humana de Cristo, vista tanto em seu batismo, sendo demonstrado ali por meio da água, como em sua morte e ressurreição, sendo demonstrada por meio ali do sangue. Então perceba que esse conjunto, essas três partes, facilitarão o seu entendimento da passagem. É importante dizer também que o entendimento correto do significado original do autor é também fundamental para a aplicação correta do texto de hoje. Então você tem que pegar o texto quando foi escrito e entender o que ele estava dizendo para aquele povo naquela situação específica, para que assim você possa trazê-lo para os dias de hoje, senão muitas vezes não terá sentido nenhum. Por exemplo, em Provérbios 22:28 vai dizer: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vamos supor que depois de muito esforço você conseguiu identificar isso. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Você pode interpretar isso aqui de N maneiras diferentes, provavelmente várias erradas. Mas o que isso significa, ainda mais para uma comunidade rural que era aquela lá do início? Simples. Esse provérbio ele proibia a aquisição desonesta de uma terra do próximo. Então, o que eram esses marcos? Era quando os antigos demarcavam as suas terras e aí você tinha a divisão. Onde terminava a sua terra era onde começava a do outro. Vamos supor que aí os filhos ou qualquer um pegava aqueles marcos que dividiam, ia lá e a cada dia ele afastasse 10 centímetros para frente. No final do ano, você teria adquirido muita terra da outra pessoa que às vezes nem percebeu que aqueles marcos estavam sendo removidos. E aí qual que é o sentido que foi escrito isso naquela época? Foi para proibir a aquisição desonesta de uma terra do próximo.
E como nós aplicamos esse ensinamento daquela época para os dias de hoje? Da seguinte maneira: mais amplamente, esse versículo ele mostra-nos o desagrado de Deus com qualquer roubo sorrateiro, qualquer furto sorrateiro, pegar o que é dos outros desonestamente. Então é assim que nós devemos interpretar corretamente esse versículo. Uma observação importante a ser feita é que nós também temos que tomar o cuidado para não interpretarmos textos literais como sendo figuras de linguagem e nem o inverso, nem interpretarmos figuras de linguagem como sendo textos literais. Nós falaremos e daremos mais exemplos nos vídeos que vão seguir a este aqui. Com isso, nós concluímos o vídeo. Qual foi a mensagem que eu queria deixar hoje aqui? Do que é a interpretação, da importância que é a interpretação correta, e isso fazendo de uma forma geral. Nos vídeos mais para frente, nós pegaremos exemplos específicos de passagem e tentaremos aqui mostrar como fazer essa interpretação correta na prática. Isso conforme nós avancemos nessa parte 2 do livro 40 questões para se interpretar a Bíblia. Outras conclusões que nós chegamos é que a interpretação ela é essencial para tudo, especialmente para saber o que Deus está realmente nos dizendo por meio das Escrituras. A interpretação correta nos livra de erros, tanto os mais sutis como os mais absurdos dos erros. E falando em absurdo, eu quero te mostrar um exemplo de uma interpretação absurda que foi feita aqui de Oséias, capítulo 3, versículo 1. E não se engane pensando que esse exemplo foi um caso atípico e só aconteceu ele no universo em todos os tempos. Não. É mais comum do que você possa imaginar. Acompanhe esse exemplo aí. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia esse... que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Não houve uma interpretação equivocada? E A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória.
O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Algumas reflexões e aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, quando você lê a Bíblia, está ciente do risco de interpretá-la de modo errado? Segunda questão, como interpretar a Bíblia é diferente de interpretar qualquer outra literatura? Você já pensou nisso? Por fim, você já viu alguém dando uma interpretação sem pé nem cabeça para alguma parte da Bíblia? Se não viu, agora já viu, com o exemplo que eu acabei de postar aí. Então você vê como o negócio é complicado. Com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Terei o maior prazer em responder se eu souber. Se eu não souber, vamos correr atrás. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe essa semana que se inicia, derramando muita graça sobre a sua vida. Um forte abraço e até domingo que vem.